Boa noite, bom dia a todos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e que aqui encontrem as respostas que tem no coração, né? Todos nós um dia chegamos aqui procurando essas respostas. E vamos lá, gente. Esse aqui. Do livro Pão Nosso, por Chico Xavier e Emmanuel. A lição é a 82, em espírito. Mas, se pelo espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Está em Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousam os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado, que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo a consciência do coração, na consciência do coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue a vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais do que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. E neste momento, Senhor, cá estamos no coração ajoelhados para aprender um pouco dos ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Sabemos que a estrada tem altos e baixos, mas sabemos que temos uns aos outros e temos a Ti, Senhor, para nos conduzir. Que nossa irmã, neste momento, seja aquela que nos conduz um pouco mais perto de Ti. Que Tatiana possa colocar Teu coração para todos nós e que nós guardemos e apliquemos no nosso dia. Obrigado por tudo, que todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, possam aprender e guardar no coração tudo o que foi revelado. Graças a Deus. Bom dia a todos. Que bom estar aqui de volta com vocês. Sempre recebida com tanto carinho, né? Um abraço afetuoso, com esses olhares quentinhos que esquentam aqui meu coração. Obrigada. E hoje a nossa tarefa foi de falar um pouquinho para vocês sobre perdão e auto-perdão. Danado, né? Tema que sempre esbarra na gente, né? Por que será? Por que esse tema esbarra tanto no nosso dia a dia? Quem se arrisca? Perdão e auto-perdão. Você sabe que é curioso porque quando a gente ouve falar perdão, parece uma palavra, não sei qual é a sensação que vocês têm, mas às vezes parece uma palavra grande, né? Perdão. Pesada. Qual outra sensação? Perdão. Vocês quiserem falar? Pode a gente trocar um pouquinho, sim? Perdão. Qual é a sensação quando vocês falam? Uma falou que é pesada.
Intransponível. Intransponível. Não acha que é leve. Intenso. Transformação. Curioso, eu fico pensando, porque na nossa cultura, essa palavra a gente ouve muito dentro de uma lógica católico-cristã. Vocês concordam comigo? Né? Logo no princípio, aqui na Casa Espírita, a gente ouve também bastante sobre perdão. Mas é curioso porque tem a coisa do perdão das ofensas, né? E aí eu acho que tem uma carga, né, grande, assim, né, do Cristo, me veio agora aqui, né, do Cristo na cruz e diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que falam, né? E essa lógica, eu acho que, não sei se isso tem a ver com o meu universo. Eu estudei em escola católica, apesar de ser espírita, veio desde pequenininha, mas era a lógica que era possível e boa também, né, dentro da lógica familiar nossa. E eu fico pensando disso, a primeira coisa que me vem é muito uma lógica, né, da culpa, do pecado e do perdão. Parece que essas palavras são próximas para vocês? Quase uma trilogia, né? Culpa, pecado e perdão. Olha só que coisa curiosa. E aí, eu fico pensando, então, que dentro da nossa cultura, parece que a gente respira muito perdão como isso, algo muito grande, algo que pesa, algo que às vezes está mais distante da gente, ou que é para algo muito especial, ou para uma situação muito, né? Tipo, Cristo na cruz, numa situação, meu Deus, por que fizeram isso, né? Como podemos nós, né, e ter que se livrar desse pecado original? Parece um troço imenso, né? Só que quando a gente começa a se aproximar um tanto mais do perdão, a gente percebe que o perdão está muito vinculado às diferenças. Nós estamos, e aí foi bacana quando a amiga aqui falou na prece dela, né? Que possamos estar mais próximos uns dos outros, contar uns com os outros e contar com esse Pai maravilhoso que é esse que está aí, atento e cuidadoso para conosco sempre que nós quisermos ou não, ele continua lá. Só que é importante que nós nos aproximemos dele tanto quanto ele está pertinho de nós, né? Se a gente aprende isso, fica um tanto mais confortável viver. E aí, olha que coisa curiosa. Só que o nosso desafio é muito a convivência. Nós somos seres sociáveis, não estamos isolados lá no deserto, num canto. Nós somos seres aqui, do junto. E junto, toda hora se deflagra o quê? Uma diferença. Por que diferença? Isso quem me conhece já sabe. Falamos de filtro aqui algumas vezes, lembra sobre pensamento? Por isso a diferença. Vou dar uma recapitulada bem rapidinho para quem não está lembrando ou para quem ainda não. Quem nunca me viu falar aqui? 1, 2, 3, e tem. Então vou falar para vocês rapidinho, porque o que é o pensamento? E a gente vai até tratar aqui um pouquinho, uma fala que eu trouxe para vocês. Um pensamento é só uma interpretação das coisas. Então, assim, vocês estão olhando para mim e alguns podem dizer, quem é essa menina? O que será que essa menina tem a nos dizer? Menina, logo nos meus 45 anos, fui chamada de menina ali fora, eu acho ótimo. E aí outros podem dizer, esse cabelo cacheado, meio esquisito, essa cor, por que ela não veio com branquinho? Isso tem a ver com o quê? Né? Eu, Tatiane, sou um estímulo, ok? Que nessa velocidade passa por um filtro onde estão toda a cultura que vocês vivem, todas as experiências, os seus valores, as suas
Tiane, nesse tempo que vocês olham, passa por esse filtro e brota uma interpretação. E nessa mesma velocidade também uma reação emocional. Como é que eu me sinto com isso que eu interpretei? Só que isso que eu interpretei, vocês concordam comigo que é muito singular? É muito meu. Então, assim, uma experiência que eu costumo falar, mas foi tão simbólica e significativa para mim, que eu gosto de ficar repetindo, para ver se contribui também com vocês, né? Então, estou eu na Francisco, não é Francisco, eu sempre esqueço, vocês me lembram o nome daquela rua que sobe para lá, para Mangueira e desce para 28, que tem a UERJ do lado. São Francisco Xavier, né? É isso mesmo. Sabia que tinha um Francisco aqui na história. Aí fui fazer uma palestra no ICEB, não sei se vocês conhecem, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que é ali, né, no Regeneração. Aí deixei o carro na esquina, estacionado, e aí corri, porque eu estava assim, no máximo, um horário apertadinho, que é do estacionamento ali da esquina até lá, umas 4 ou 5 casas no máximo, mas é pertinho. Corri e toquei o interfone. Quando eu toquei o interfone, eu ouvi assim do meu lado: tá correndo da gente porque a gente é preto? A gente não vai te assaltar, não. Quando eu virei e olhei, eram 3 meninos pretos andando na calçada. Aí eu só abriu o portão, eu só tive tempo de falar: estou correndo porque estou atrasada. E continuei subindo correndo. Cheguei no auditório, dei lá meu entrar e tal, e comecei a palestra. Mas aquilo me tocou tão fundo, porque o que aconteceu? Quem era o estímulo dos meninos? Olha eu de novo, sendo estímulo. Vocês, né? Eu correndo, ok? Passou pelo filtro deles, saiu uma interpretação. Qual é a interpretação deles? Ela está correndo de nós. Só que o que aconteceu, gente? Eu nem os vi. Eu vi quando eu ouvi. Aí eu virei e os vi. E olha, qual a reação emocional que eles devem ter tido? Nada confortável, né? Tipo assim, quem é essa mulher que está correndo da gente, nem a conhece, esse horário, olha que danado. Só que eu não ouço. E aí o que passou pela minha cabeça? Eu falei: meu Deus, quantas vezes eu tive pensamentos, interpretação das coisas que nem sequer aconteceram, porque não tinha acontecido aquilo que eles pensaram como verdade. Agora aqui, Tatiane, o que tem no filtro deles? Eu não tenho a menor dúvida que tem o preconceito, que tem o racismo vivido na pele, sem dúvida, que com certeza alguém já correu deles. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Isso é preciso estar ali para experienciar mesmo e saber. Mas eles estavam naquele momento equivocados, porque eles não viram o que viram. Eles me viram correndo, mas não me viram correndo deles. Quer dizer, eles viram. Foi assim que eles interpretaram. E por que eu estou falando para vocês? Isso foi muito importante para mim, né? Muito significativo eu parar e rever e estar muito mais atenta aos meus pensamentos. Por quê? Olha isso, gente. Antes disso, eu vou pular aqui, depois eu volto para aqui. Aqui nunca rolou. Lá em Esclarecimentos de Alexandre, para André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele diz assim, ó: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas, benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem.
Vocês estão vendo a importância do que vocês interpretam? Quer dizer, vocês estão vendo a importância do pensamento? Olha só, que coisa incrível. E percebem então como cada filtro é muito singular, porque ele tem a ver comigo, com as minhas experiências. Sabe aquela coisa de uma mãe tem 3 filhos, 4, 10, e cada filho tem um jeitinho muito diferente, peculiar de ser? Né? O que é isso? Primeiro, não estamos aqui como tábulas rasas, só para ser preenchidos, né? E aí a doutrina espírita vem nos esclarecendo quantas experiências, o arquivo milenar que nós somos. E esse arquivo milenar tem uma importância para conosco. Todas as experiências vividas aqui são bem importantes. E lá no Livro dos Espíritos, quando se pergunta sobre essas aflições, né, nossas que estamos vivendo aqui, os Espíritos nos respondem que sim, tem coisas que têm origem lá na dinâmica, em outras vidas, em outras encarnações, mas a maior parte das coisas e das dificuldades, das vicissitudes aqui tem a ver com essa experiência atual, né? Então é preciso que a gente possa estar presente, alerta, atenta aos nossos pensamentos, e enquanto adulto que somos, acho que todos aqui somos adultos, né? Quem mais jovem aqui, gente? Qual a sua idade? Quanto? 15. 15. Não parece, né? Mas eu tenho 15. Tem 30 aqui, ela. Ah, Eu ficaria atrás, ó. 15. Ah, 17. E você? 22. Ó, essa moça está entrando aqui no processo de cérebro já formado. Não sei se você percebe, mas você vai viver uma dinâmica esse ano, se você estiver presente e mais perceptiva dos seus pensamentos e a sua dinâmica, de uma certa diferença de um processo mais para lá, anterior. Porque o nosso cérebro, para se formar integralmente, precisa desses 22 anos. Olha que interessante. E às vezes a gente faz escolhas que precisam ser para a vida inteira, por exemplo, uma escolha profissional, antes do cérebro estar formado. Olha que coisa mais louca! E isso eu estou falando de formação de estruturas importantes que ajudam ao equilíbrio, a questão dos impulsos. Olha que coisa, porque se não está formado, eu tenho mais dificuldade de controlar os meus impulsos. Porque é natural, eu estou aqui na constituição do processo. Olha que coisa danada, né? É importante a gente levar em conta isso. Mas, olha só, quando a gente para e percebe o pensamento como que ele é, que ele não é verdade absoluta, ele é só uma interpretação, e a interpretação é muito singular porque é minha, dentro do meu filtro. Eu consigo parar um pouquinho e de repente nem se sentir tão ameaçado pela verdade do outro, porque eu sei que é singular também, porque ele tem um filtro diferente, e posso parar, respirar, em vez de ficar só reagindo, né, às coisas, e observar a verdade do outro, perceber o que me serve, perceber o que não me serve e que eu sigo adiante, mas não necessariamente precisando guerrear. Por que falávamos disso? Porque vamos falar de perdão. E o perdão, ele surge principalmente por conta das diferenças. E diferenças são coisas de épocas, de lugares específicos, de momentos muito especiais. Diferença é coisa do cotidiano. Então, perdão não é aquele que precisa ter roupa de gala, que a gente vai de vez em quando numa festa assim. Perdão é esse que precisa ser camiseta e short, chinelo, que a gente veste todo dia. Porque se existem diferenças, e diferenças incomodam, né?
chatinho, rápido reajo. E nessa dinâmica cria-se uma certa desarmonia, né? Um certo desconforto. Mas a percepção de que somos essas singularidades e que não necessariamente o outro está errado e que não necessariamente eu estou também. Muitas vezes são perspectivas diferentes de uma mesma coisa ou experiências diferentes naquele processo. E se a gente mantém-se rígido, firme de que sou eu que tenho a verdade, por que eu faço isso, gente, normalmente? Alguém falou uma coisa? Orgulho. Orgulho? O orgulho nos ajuda nesse processo, né? O orgulho tem essa coisa de como que eu vou abrir mão da minha verdade, né? Como que eu vou reconhecer que não é isso? Mas sabe por quê? Porque às vezes a verdade é tão verdadeira pra gente, a gente sente visceralmente aquilo em mim, é o que de fato faz sentido. Por quê? Por conta do meu filtro, por conta das minhas experiências. E aí quando o outro abana com uma coisa diferente, é como se eu tivesse que abrir mão do que é meu, aquilo que eu sinto tão visceral de verdade, e ter que aceitar o que é do outro, que não me parece afável e real para mim. Eu me sinto ameaçada. Só que quando a gente entende um pouco melhor essas realidades separadas, segundo filtros diferentes, a gente pode se aliviar um cantinho. A gente pode se aquietar no sentido de que eu não preciso abrir mão da minha verdade. Por mais que o outro pareça falar algo contrário, né? E queira brigar comigo quanto àquela situação, mas eu posso ficar, opa, mas isso aqui é tão verdadeiro? Será que eu tenho que abrir mão? Porque a gente vive numa cultura também dos polos, né? Isso ou aquilo, branco ou preto, verdade ou mentira, caro ou barato. Só que a vida é bem mais ampla do que isso, né, gente? O leque que se abre do isso, aquilo outro, mais do aquilo outro, é muito mais amplo do que apenas isso ou isso. Então, quando a gente tenta sair um pouquinho desse processo do isso ou daquilo, a gente respira sem tanta ameaça. E pode até se aproximar dessa verdade do outro e dizer, mas sabe que esse pedaço da tua verdade me é bem interessante? Eu posso tomar ele para mim e não necessariamente abrir mão de tudo que eu sou. Estão percebendo que nas diferenças, quando a gente se mantém rígido nesse processo, né, das interpretações, a tendência a gente a se magoar com o outro, a tendência do outro não atender às nossas expectativas é muito grande. E aí o negócio vai ficando esquisito. Vai ficando bem esquisito. Perceberam então? Perdão vinculado muito às diferenças, que são muitas, que às vezes nem são diferenças tanto minhas, são imposições de uma mídia, de uma cultura, que a gente compra de uma forma tão fluida, porque estamos mergulhados como numa sopa dentro dela, sem sequer questionar. E vamos funcionando daquela dinâmica do que eu tenho que ser, do que eu quero ser, do que espero de mim, do que é bom, e esquecemos de olhar um tantinho para nós e até um tantinho para o outro. Vamos lá, que a gente ainda tem mais um tantinho. Até que horas eu tenho? Não, 10 para as 11, né? Tá. Então vamos lá. Aí, eu trouxe aqui antes para vocês, que a gente fez uma palestra lá no ICEB sobre perdão, libertação e cura. E aí, lá nós falamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, item 20,
que é assim, acho que vocês já devem ter lido. Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dada-vos serão as forças e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pediste em recompensa da vossa abnegação. Isso aqui tem a ver com o entendimento do porquê estamos aqui, né? Para que encarnamos? Para que estamos aqui nessa experiência que não é a passeio, nem parque de diversão? É para a gente experimentar, para a gente burilar processos em nós, né? E aí, quando a gente compreende que as experiências que aqui passamos têm a ver com aprimoramentos nossos, a gente começa a avançar, a aprender com o que se vive e a fazer a tal da reforma íntima tão necessária. E aí, a gente, quando ele fala lá sobre a abnegação é renúncia espontânea do interesse, da vontade, da conveniência própria. Tatiana não tem que querer? É claro que a gente precisa querer, né? É claro que a gente precisa desejar, é claro. Só que nós somos egoístas e às vezes muito teimosos, né? Porque tem que ser do meu jeito e eu fico na forma, no formato que eu idealizei e não permitindo que as coisas fluam de acordo com como elas seguem dentro da necessidade do meu aprimoramento. Mas quando a gente exercita um tantinho da abnegação e quer dizer, isso aqui faz sentido para mim? Caramba, faz parte aqui do meu propósito. Alguma coisa me diz que é essa a direção. Então, deixa eu permitir fluir esse processo. Deixa eu permitir estar atento, ouvir as coisas que isso faz que me soa bem aqui, que tem sintonia comigo, e ir, mas confiando de que não estamos sós e que podemos ser amparados, auxiliados, intuídos. Só que a intuição fala baixinho, né, gente? No barulho do dia a dia ou dos nossos pensamentos, ela muitas vezes fica abafada. E o que isso tem a ver com perdão? Bora lá! E aí, a gente trouxe um gráfico que fala, para que a gente possa ainda explicar um pouquinho mais essa dinâmica. Frente a um fato ou uma perda, então, aconteceu uma situação, né, comigo, uma situação muitas vezes significativa. Eu normalmente reajo, é natural, eu reajo com uma certa ansiedade, meu Deus, o que é isso? Com raiva, quando eu me sinto violentado naquele processo, né? Quando, assim, parece que me aviltaram, não era nada disso que eu estava pensando. Eu reajo com medo, em alguns momentos. O que é o medo? Um negócio diferente a esse, eu não esperava isso. E as emoções, é fundamental que a gente saque que elas são, tem um autor que fala, eles são indicadores em nós. Tipo o oxímetro, né, de a oxigenação, né, aqueles outros aparelhos, né, batimento cardíaco, temperatura, não são indicadores de como que nós estamos? As emoções não são diferentes. Elas são da nossa natureza humana e são indicadores de como as coisas estão aqui dentro de mim. Frente um fato. Só que esse fato, lembra do nosso filtro? Está intimamente vinculado com o meu filtro. Por isso que um fato para algumas pessoas, às vezes é muito simples de lidar, para outras pessoas, nossa, parece que o mundo caiu.
negação desse fato, dessa perda. Eu nego, eu não quero ver, eu quero colocar outras coisas nesse lugar. O que vai acontecendo? Muitas vezes a raiva, tá? Então, só que é importante que a gente vai aqui num processo, vocês estão tirando seta para baixo, né? E uma seta para cima, deve estar esperando aí. O que Tatiana está colocando? Quero que vocês olhem isso não necessariamente como, apesar de negação, como negativo também, porque é natural que as emoções se expressem. Mas se elas demoram um tempo maior do que elas precisam ficar, como é? Se minha pressão fica alta há muito tempo, o que pode acontecer comigo? Pode ter um AVC. Olha, se minha febre fica alta há muito tempo, ou se a minha febre fica alta e eu logo tiro ela de cena, porque as mães desesperadas, né, como a maioria delas, meu Deus, entra logo com antitérmico, não sei o quê. E a febre é o quê, gente? Sinal de pressão, mas uma defesa natural do organismo, não é? Uma produção ali para que o organismo se defenda daquele processo. Ela não necessariamente, dependendo de casos e casos, precisa rápido tirar ela porque ela é negativa. Não, é uma sabedoria do nosso corpo. Concordam comigo? Ou eu estou falando uma besteira muito grande? Não, né? Ó, então, as emoções, como são indicadores, têm a mesma dinâmica. Se elas ficam um tempo muito curtinho, às vezes a gente nem as reconhece, a gente não as valida, não as entende, o que é fundamental para que elas sejam orientadoras na nossa jornada. E se elas ficam um tempo, se a gente estica ela, olha a minha dor, olha o que fizeram de mim, também vai ficando ruim, esquisito o processo, entende? Então tem um tempo bom para a gente. Elas são naturais, não são artificiais ou não precisam estar ali, mas só no tempo bom delas. Se elas se demoram, muitas vezes vai acontecendo esse processo aqui que eu vou trazer para vocês. Então, frente a um fato, uma perda, a gente normalmente, fui aviltado, caramba, como assim? Enfiaram o pé na porta, foram entrando e parece que me destruíram. A raiva, então, é uma emoção extremamente natural desse processo. E tem uma força, uma dinâmica fundamental para que eu me arme e diga, epa, pera lá, não vão passar por cima de mim. Né? Para eu ter força bastante de olhar, de ir, de enfrentar o processo. Ou de perceber que eu preciso usar essa força a meu favor e não contra mim. Ok? Por exemplo, um outro exemplo que eu também gosto de usar da raiva é Joãozinho tá lá, não estudou nada na escola, fez uma prova e o professor, meio assim estudante, gosta de falar nota em voz alta, bem tradicional, Joãozinho, 0. E aí quem é que gosta de tirar 0? Foi o outro que falou, né? Mas é desconfortável, né? Ter assim, em nós, esparramado aquele nosso erro, né? Pô, não estudei, não precisava, isso não é uma coisa boa para mim. E aí Joãozinho pode usar a raiva contra ele. Como ele faz? Aquele professor, que ignorância, que soberba, falar 0 assim na frente de todo mundo, me expor, eu vou pegar ele na esquina. Aí Joãozinho vai lá, e o que acontece com Joãozinho? Vai ser complicado, né? Vai que Joãozinho tem mais de 18, ó, pode ter consequências ainda piores em todo esse processo, né? Contra Joãozinho, olha que danado. Mas como é que Joãozinho pode usar a raiva a favor dele? O professor gosta de falar a nota em voz alta, né?
sabe de uma coisa? Vou aqui me dedicar. Vou fazer a minha parte, tentar aqui, fazer o melhor que eu posso, para que ele possa dizer bem alto uma nota que eu vou tirar. E aí Joãozinho vai lá, se dedica, usa aquela raiva toda na direção do melhor para ele. E aí chega o dia. Joãozinho, 10. Joãozinho fica como? Percebe como a gente faz quando usa as coisas a nosso favor ou contra nós? Porque contra nós a gente começa a precisar ter que encontrar culpados. E é sempre um outro na maior parte das vezes. Ou também voltamos a culpa para conosco. Como eu sou um idiota. Nossa, como eu sou burro. Porque Joãozinho poderia ter feito isso também. Como eu sou burro. E aí a culpa é aquela também sinalizadora importante de mostrar que tem alguma coisa que não está de acordo com o você plantou ali ou quer. É um sinalizador de que, epa, tá certo isso? Faz uma investigação sobre esse seu ato, sobre a sua dinâmica. Percebe aí o que está acontecendo, porque incomodou. A culpa é essa que incomoda para a gente sacar, porque senão, ó, tá tudo bem. É do outro mesmo, que se dane. E a culpa nos chacoalha um pouquinho para poder olhar e dizer, cara, que isso? Qual é a minha parte nessa história? Sabe, esse é um benefício dessa dinâmica. Mas se ela se alonga, aí eu vou ficando, não saio, vou ficando cabisbaixo, mais triste, né? Me interno dentro de um quarto, vou ficando ali num lugar onde pouco contato eu preciso ter, né? Fico ali, ó, enfurnado no mesmo espaço comigo. E a tristeza, qual é a sabedoria dela? A tristeza é uma emoção que me diz, algo importante se foi, né? Você não tem mais, ficou um vazio aí. Mas olha a oportunidade de novas coisas preencherem. Olha a oportunidade de novas coisas surgirem, porque aquela de fato não vai voltar. Né? Outras poderão surgir se você tem um espaço para recebê-los, mas se o seu espaço está preenchido de dor, de mágoa, de incômodo, de desconfortos, não tem como preencher, porque já tem algo. E a vibração disso, gente? Como é? Pois é. As vibrações começam muito dentro da sintonia da dor, da mágoa, do desconforto. Mas eu quero o quê? Conquistar, prosperidade, saúde. Essas vibrações aqui estão vinculadas a isso? Não. Como é que vão ficando minhas células e o meu corpo dentro desse processo? Percebem lá a explicação de André para André Luiz? Olha isso. E aí, a angústia permanece, né? As pessoas falam, o negócio aqui no meu peito, um aperto. Normalmente as pessoas relatam da angústia, né? Porque o negócio já está ficando assim meio crônico, sabe? Longo, olha o tempo, olha a febre que ninguém cuida dela ou não percebe para que ela está ali, o que está acontecendo, a pressão está subindo e eu não estou dando conta de realizar nada, não paro para ouvir os sinais do meu corpo gritando muitas vezes para mim. Vocês sabem, a nossa mente é muito essa, né? Que nem aquele macaquinho que pula aqui, pula ali, brinca lá, cada hora está numa dinâmica diferente. Mas o nosso corpo, ele é muito fifi. É um fofoqueiro de marca maior. Porque o pensamento rápido vai para um outro, vai para um outro, vai para o outro. Mas o meu corpo registra aquele pensamento, aquela emoção. E aí eu começo a deflagrar os sintomas. Estava tudo bem até agora. De repente eu fiquei uma dor aqui. E eu deixo para lá. E eu não paro para observar.
Pois, o que aconteceu? Qual foi o pensamento que passou? Foi que alguém falou, né? Que bateu aqui de um jeito que me bagunçou. Então, querem uma bela dica? O corpo de vocês é fofoqueiro. Mas usufrua desse bendito dom que o corpo tem para vocês entenderem um tanto mais o que se passa em você, que é um ser integral. E aí, a mágoa vai ali se arrastando dentro do processo. E às vezes anos a fio. E às vezes as coisas que eu faço estão vinculado a esse processo. Mas não na necessidade de libertação, e sim na necessidade disso aqui, ó. Vingança. Porque eu preciso mostrar que eu não sou isso. Porque eu preciso. E eu fico nesse processo, ó. Quando esse processo vai se agravando, dentro da dinâmica aqui, vai indo na direção da degeneração do amor. Né? Só, e quem elaborou assim, essa ideia foi Arley Francisco Pequeno, me conhece? É o meu pai. Ele era psicólogo também, e ele trouxe esse presentinho assim dentro desse pensar do perdão, né? E aí a gente usa esse slide também. Só que existe uma outra opção para a gente. Ó que maravilha! A gente pode ir no processo da compreensão e do entendimento. Né? Lembra lá no início, quando eu falei para vocês, nós estamos aqui a passeio? Eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Eu preciso olhar para as coisas e perceber nos meus pensamentos e interpretação não só uma reação, e sim ter um espaço. Quando a gente procura estar um cantinho presente, a gente consegue respirar. E em vez da gente reagir, a gente responde. Mas isso só acontece quando eu dou um espaço. E a história do Chico, de tipo, aconteceu alguma coisa? Bota água na boca, conta até 10. É esse espaço nosso, que é um exercício, tá? Vira e mexe, a gente se pega, vira e mexe, por quê? Porque no meu filtro eu interpretei aquilo como uma ofensa, como um desconforto, principalmente porque eu já estou desconfortável com aquilo, aí o outro enfia o dedo, e aí eu não me dou tempo de respirar e dizer, opa, ok, isso tem a ver comigo também, mas saiu da boca do outro, tem a ver com o outro, é dele, não meu. Mas eu posso observar, ó, lembra? Observar, essa coisa aí me é interessante, eu preciso cuidar um tantinho disso. E como eu faço isso? Então, olhando então, dando um tantinho de atenção a mim. Né? Lembrando que eu preciso olhar para dentro e não só para fora. Eu preciso entender aqui os meus mecanismos, perceber, caramba, sempre quando falam aquilo eu pulo. Poxa, mas tem acontecido tantas vezes. Para que eu reajo desse jeito? Por que eu estou me sentindo tão ofendida com isso? O que é isso? O que disso é meu? Porque eu não preciso tomar isso para mim. Mas o que disso fala de mim? Né? Aí chegamos no processo do perdão, ó. Que precisa estar como, gente? Camiseta, bermuda, chinelo. Por quê? Porque esse processo do erro, do acerto, das diferenças de eu comigo, de eu com o outro, do outro comigo, é muito constante. E eu ainda tenho a tendência a projetar no outro, a criar uma expectativa sem nem sequer avisar ao outro o que eu espero. Eu dou um script sem dar, na verdade, fico com ele esperando que o outro responda
um filtro muito singular. E ele vai responder ao seu filtro e não ao meu filtro, porque não somos a mesma coisa. E aí, quando eu começo a sacar isso, e é uma sacação que precisa estar num post-it, né? E assim, perto da gente, toda hora a gente tem que ler e se lembrar disso, né? Eu fico muito feliz que eu tenho a bendita oportunidade de vir e mexe fazer uma palestra que me lembra dessas coisas todas e que eu preciso exercitar, porque senão parece uma grande mentira, né? Eu fico feliz em ser psicóloga, porque diariamente eu estou acompanhando o outro na dinâmica dele, nas agruras, que me lembram também de que eu sou um ser perfectível, a caminho da perfeição, e que quantas coisas preciso transformar também, né? Mas isso a gente basta olhar para o lado, porque o tempo todo a gente está nessa dinâmica, nessa convivência das diferenças, né? E que isso é muito natural, vocês percebem como a diferença é tão natural, porque se cada um tem um filtro singular, é impossível que não seja natural. E a gente precisa estar atento a poder lidar melhor com o que é natural. A gente briga com a lei da gravidade. Alguém se joga do segundo andar porque não vou me machucar, não vou. A gente aceita, né? E diz, caraca, mas por que as diferenças que são da natureza, como a lei da gravidade, a gente insiste em brigar com ela e não aceitar? Esse é o processo de conhecimento nosso. E vocês sabem que é curioso, porque se a gente precisa reconhecer que são diferenças, que a gente errou, que o outro erra, e às vezes nem erra, só está na diferença dele, e às vezes também não necessariamente é erro meu, eu estou na minha diferença, mas às vezes falei um negócio que não cabia, que não era bacana, ou às vezes ouvi um negócio de uma forma que eu entendi que, poxa, poderia ser um pouquinho mais cuidadoso comigo? Mas foi daquele jeito. A gente também tem os limites, né? A gente tem um negócio de ficar. A gente estava conversando com a minha mãe, né? Tem o Rossandro, eu gosto muito dele, Rossandro Klinger, né? Vocês devem conhecer. E aí minha mãe falou assim: nossa, eu gosto tanto do Rossandro, porque ele é bom, né? Ele é divertido e ele é também direto, né? Ele fala, né? Mas de uma forma amorosa também, né? Não é um falar de atacar, mas ele é direto. Dentro da dinâmica, sim. Isso é inveja, isso é cobiça. Né? E ele vai falando ali e vai nos auxiliando também nesse processo. Só que a gente fica, às vezes, vivendo numa infância, né? De que tem que ser cuidado, de que não pode fazer assim comigo, de que preciso. E a gente esquece que, quando a gente cresce, a gente tem também já recursos para cuidar das crianças. Então, temos recursos para o nosso autocuidado, ou para procurar um adulto querido, uma outra pessoa, para dizer: precisamos de um abraço. O dia foi difícil, me acolhe aqui um pouquinho. Isso é maturidade bastante de pedir ajuda, de pedir cuidado. E quando eu não tenho ou não posso, de poder se autocuidar, de entender que essa é uma grande força do adulto, de poder seguir, de tomar na sua mão a sua vida e seguir adiante, e não daquela criança que fica ferida, né? E naquele momento do gatilho nosso, que a gente engata na nossa dor, lá no nosso trauma, a gente fica criança de novo. Só que se dando conta no processo de autoconhecimento, a gente pode perceber de que, ufa, isso aqui é doído, não é simples, mas eu sou um adulto. Eu tenho recursos bastante, um cérebro maduro. Vocês já têm recursos, um bocado, para lidar com um bocado de coisas. E não só esses recursos. Oh, meu Deus, 54, é isso mesmo? Deixa a gente correr.
um pouquinho mais no slide da frente isso. E aí, nesse processo de autoconhecimento e perdão, a gente caminha para a liberdade. Aqui, quem disse que perdão era um peso? Que perdão era um fardo? Olha quando a gente perdoa, o que acontece? Quando a gente perdoa e quando a gente se perdoa, a gente entra num processo de alegria e felicidade. A gente se desobriga com aquela dinâmica. A gente começa num processo de bem com a vida. A gente entendeu um pouco da dinâmica e não preciso ficar mantendo ela naquilo ali, o que fizeram de mim. Ou olha o que eu fiz, por que eu não acordei a tempo? Olha, a gente começa a entrar no processo da verdadeira caridade para com os outros, porque na casa espírita a gente ouve muito isso, né? Fora da caridade não há salvação, é uma máxima fundamental aqui, né? Mas a gente esquece que caridade para conosco também é muito importante. A gente caminha na conquista do amor. Olha só, gente. E aí a gente começa a entender que perdoando aqui é o Odilon Fernandes falando do livro Esperança e Vida, pelo Chico e o Carlos Barcelos. Perdoando igualmente se emancipa o homem, descomprometendo-se ante a lei de causa e efeito. Tatiane, como é que a pessoa se descompromete? Que história é essa? Lei não é lei? Isso, lei é lei, mas vocês percebem qual a diferença de eu cumprir uma pena em liberdade e de eu cumprir uma pena dentro do presídio? Tem alguma diferença? Se a gente estiver falando então de presídio aqui no Brasil, muito, né? Responder pelo meu ato é lei. Então eu fiz, eu tenho que responder. Mas quando eu estou consciente e quando eu estou transformando esse processo, eu estou me libertando disso. Perdoar significa não acumular rancor, mágoa, ódio. Feliz daquele que tem humildade bastante para rogar perdão, mas bem-aventurado será sempre o que ama bastante para perdoar. Percebe? Para se perdoar e para perdoar o outro. Opa, voltei aqui. Então, perdoar é resgatar a harmonia perdida por algo que aconteceu. Olha quem fala isso pra gente. Padre Fábio de Mello. Outro querido, né? Que diz umas coisas bacanas da gente ouvir, né? A saúde, na essência, é a harmonia nas vibrações. Esse é o Chico. Voltamos de novo para aquela harmonia que é o nosso universo íntimo, que é o corpinho e é a dinâmica integral de cada um de vocês. E aí o auto-perdão está intimamente ligado ao reconhecimento de nossas ainda imperfeições, da perspectiva que estamos a caminhar. Então, a gente tem, né, num iniciozinho, uma construção de personalidade, de uma busca de perfeição, né? Aí, quando a gente erra, a gente vai se frustrando com a gente, fala, não sou tão bom quanto eu imaginei. Porque é aquela coisa do eu real e do eu ideal, que é um mecanismo, né? Freud traz um tanto desses esclarecimentos pra gente, dessa dinâmica nossa, da nossa psique. A gente se constitui muito nisso. Só que às vezes a gente fica só no eu ideal, mas é o eu real que está na dinâmica. E quando a gente vai vendo que o eu real não é o eu ideal, vai ficando esquisito, sabe? Mas quando a gente vai no processo de autoconhecimento, né, eu ainda não sou aquele. Eu estou a caminho daquele, mas não sou aquele. Eu percebo que errar, então, faz parte da dinâmica do nosso caminho. E quando a gente fala em auto-perdão, gente, somos então esses seres dentro da dinâmica capazes de errar e acertar, concordam? Há caminho na jornada. E o meu companheiro? É o quê? Também. Isso. Também um serzinho como eu. Bem parecido. Que erra, acerta, tropeça, esborracha, levanta e continua de novo. Então, se eu mereço e preciso me perdoar, o que acontece?
Maria Mãe, Maria Madalena, que ele vai, na série, ele vai juntando os apóstolos, é muito interessante, o encontro deles e a escolha, né, dentro do processo. São os apóstolos antes de conhecer Jesus, né? Como é A vida deles, como é que era, e o momento da escolha, né? É muito bacana porque a gente vê que é muita gente que nem a gente, sabe? Não tem essa coisa que a gente olha e, meu Deus, as dinâmicas deles são muito essas parecidas conosco, sabe? Com o que a gente vive. E aí, por que eu estou dizendo isso para vocês? Foi muito simbólico para mim ver uma cena que a Maria, ela tinha um processo obsessivo, assim, importante, né? Lá. E aí, depois desse encontro, quando Jesus a chama pelo nome, ela decide estar com ele, acompanhar e tal, e muda a dinâmica de vida dela. Só que em um certo momento ela começa a ficar com medo, com umas coisas que se apresentam ali muito parecidas com a vida dela. E ela acaba tendo uma recaída. Ela vai para uma taberna, ela bebe, ela joga, ela vai darará. E depois disso ela fica com uma vergonha tremenda e não quer voltar mais para o convívio de Jesus. E aí, eu aqui dando spoiler, né? Mas é só um pedacinho. Aí os dois outros apóstolos vão em busca de Maria e aí encontram. E acabam conseguindo levar, ela não quer ir de jeito nenhum, mas ela consegue, e ela chega na frente de Jesus. Cabisbaixa, aquela coisa que já deve ter sentido, né? Por que eu fiz isso? Como eu fui capaz, sabe? Assim. E aí Jesus olha para ela e diz: Maria, você acha que eu achava que você não poderia errar? Você ainda não está redimida. Redimida você ainda não é perfeita, criatura. E não tem problema nenhum disso. Eu te perdoo. Gente, olhou para Jesus. E eu naquele momento parei e pensei: se Jesus me perdoa, se sabe que eu não sou essa que eu imaginei que eu fosse, né? Ainda não atingi a perfeição para que eu não possa errar e cair. Se Ele me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Vocês já pensaram nisso? E aí, ter força o bastante na perspectiva da gente se dar conta de que, seres a caminho da perfeição erram. E esses erros são divinas oportunidades de aprendizado. Como é que a gente olha para os nossos erros? É para aqueles que têm que nos enterrar ou é para aqueles que têm que nos alavancar, né? E aí no meio dos business, vocês devem estar ouvindo, né, que a proposta é errar rápido, para que a gente possa seguir acertando e não ficar remoendo no nosso erro e na nossa decepção sobre os ideais, tanto o meu quanto o ideal do outro. Mas sabe o que é interessante? É assim que caminhamos, às vezes nos esquecendo no que... Não vou falar disso aqui não, peraí. Vou esperar. Então, aqui eu voltei, né? Então, sabe o que é importante? Como se as coisas que eu tivesse falado nada fossem importantes, né? São tantas importâncias, né, gente? E às vezes são tantas importâncias que para mim é importante e para o outro nem sequer toca, né? Uma coisa que é muito importante dentro da questão do perdão é, então o perdão normalmente tem a ver com o erro, né? Um erro meu ou um erro do outro, um equívoco. Tem a ver às vezes com não necessariamente erros, mas com diferenças, certo? E aí é curioso porque como a gente está aqui a caminho dentro desse processo, o que acontece? Erro é inevitável. Não tem como não acontecer. Por que a gente briga com uma coisa que não tem como não acontecer? De novo, é uma outra lei. E sabe o que vai acontecer? E acontece com todos nós? Quando a gente erra, nós vamos ter uma nova oportunidade de vivenciar
para aquilo bem parecido, mas de uma forma diferente. Diferente se nós começarmos a caminhar na direção daquela diferença. Então, quando a gente tem também a certeza de que, putz, errei, caraca, que bosta, olha só, que droga, ou, caraca, fulano, não precisava agir desse jeito, isso, que é isso? Que normalmente tem a ver comigo, porque foi o meu filtro, né? Aquela dinâmica. Se eu paro e digo, não fiz da forma como eu imaginava que tinha que ser, né? Só que eu preciso reconhecer então que sou perfectível, Maria lá. Não estou esperando isso de você, Maria. Que você não erre mais. Jesus disse isso. Não estou esperando que você não erre, não, criatura. Eu te perdoo. A proposta é a gente seguir adiante com o aprendizado que isso nos dá. E você vai ter uma nova oportunidade de viver as mesmas coisas, mas agora com esse aprendizado a mais. E aí você pode escolher de novo. E aí a gente escorrega de novo. Porque tem coisas que demoram, né? Um processo, um tempo. Mas às vezes a gente escorrega e cai de quatro em vez de cara no chão, sabe? Aí depois a gente escorrega e cai de joelho. Aí depois a gente escorrega, consegue se equilibrar e quase que foi dessa vez, mas eu já consegui ficar de pé, sabe? Se a gente está dentro daquele processo de autoconhecimento, de libertação, de entendimento do processo. Então, ter a certeza que vamos ter novas oportunidades, eu estou falando de outra vida não, tá? Estou falando dessa mesmo. Estou falando de reencarnação, não. Estou falando daqui. Você vai ter uma nova oportunidade para fazer diferente e dizer, em algum momento, caramba, olha, estou fazendo diferente, estou conseguindo entender. E às vezes é isso mesmo, na experiência, né? No viver, na dinâmica ali, que eu consigo fortalecer esse processo do aprendizado, da maturidade, dizer, nossa, quanto equívoco. Mas ao mesmo tempo a gente fala, nossa, que bom. Estou um tantinho mais livre desse processo. Para que eu fiquei tanto tempo nessa dura? Olha como é bom estar mais leve aqui. Então, reconhecer a nossa dinâmica de estar a caminho, ainda no processo de se aperfeiçoar, é fundamental para se perdoar, para dizer, fiz o que dei conta de fazer. Isso não é fiz o que dei conta de fazer. Não, é humildade de reconhecer que não foi legal, mas foi o que eu pude naquele momento. Vamos ver se daqui a um tempo eu consigo fazer diferente. E só vou conseguir ter tranquilidade para seguir e experienciar de novo se me liberto um tantinho através do perdão. Porque aí o perdão traz essa leveza desse reconhecimento de vou ter outra oportunidade, não sou perfeito, porque é essa dinâmica e a lei aqui. E Jesus me perdoa. O Pai está sempre me dando uma nova oportunidade para ter que eu preciso fazer isso comigo e com um outro. Gente, eu acho que a gente vai ficar por aqui. Já sou rica, já passei mais. Muito obrigado pela paciência. Espero que um tantinho aí nosso de reflexão possa, né, levar pelo menos algumas interrogações dentro de vocês, para que vocês possam aí, né, se investigar e experimentar um tanto disso, dessa liberdade e do perdão de chinelo, para que a gente possa levar uma vida um tantinho mais leve. Tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Olha, gente, eu sinceramente não sei o que está acontecendo no coração de vocês, mas tenho certeza que o que foi dito aqui foi um puxão de orelha em cada um de nós. Puxão de orelha com muito amor e para todo mundo, sem exceção servil. Isso nos faz
ter a certeza de que nunca estamos abandonados. Nós nos abandonamos. Nós nos abandonamos. Quando a gente realmente tiver a noção de que somos irmãos, que precisamos uns dos outros, ninguém constrói nada sozinho. Eu digo isso pela minha vida, pelos amigos que eu construí ao longo da minha vida, por essa doutrina que me mostrou a direção, e que o amor cura, sim, o amor cura, mas depende de nós. E hoje nós tivemos uma prova de que o amor cura, porque saímos daqui mais curados. Isso aqui foi um remédiozinho no coração de cada um de nós. Nossa irmã veio aqui hoje com pura emoção. E os irmãos que aqui estão são gratos a você por isso. Não é fácil, não. Mas não deixa nunca o que está aí dentro sair. Seja fiel a tudo que você acredita. Você está amparado. Senhor, muito obrigado.